Quem tá feliz aí? Isso. Aplauda o Senhor, vai, com força. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Amém? Ontem foi maravilhoso tudo que nós vivemos aqui, mas eu creio que o Senhor tem mais essa manhã para derramar sobre as nossas vidas. Quem quer? Eu tô assim, Senhor, pode derramar. Tô vazia, tô disponível. Vem. Quero ler com você o livro de Jonas 1. Quero falar sobre esse homem de Deus, esse profeta que muito nós encontramos muita humanidade nele, né? Um pouco de nós nessa caminhada dele. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Presta atenção nisso. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Glória a Deus. Senhor, aqui está a tua palavra, tão viva, tão inerrante, não há variação de dúvida nela, tão atual, meu Pai. É nela que nós nos guiamos, é nela que nós encontramos esperança, é nela que nós encontramos um norte, é nela que nós alinhamos a nossa rota, é ela que nos alinha, meu Pai, para viver o nosso propósito. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade no nosso meio. Que essa palavra entre como uma semente, encontre uma terra fértil no nosso coração e venha dar frutos, venha frutificar, venha trazer vida, venha trazer propósito a todos nós. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é uma passagem muito conhecida, né? O livro de Jonas, que foi um
um profeta chamado para uma missão. Interessante que praticamente Jonas é o único profeta que você vai ver que foi chamado por Deus para pregar para um povo que não era seu, a não ser Daniel dentro da Babilônia, Esther, né? Eles estavam exilados, estavam no cativeiro, mas ele foi chamado para pregar para um povo que não era seu, para um povo cruel, um povo muito perverso, um povo que fazia coisas bárbaras. Eles agiam de uma forma muito cruel mesmo, e nós não vamos conseguir ver o povo, toda a cidade se rendendo ao Senhor. Ele tem 100% no seu chamado ali, quando ele vai levar a palavra de Deus, quando ele vai levar o povo ao arrependimento. Você vai ver que toda a cidade se rende ao Senhor. Ele teve 100% de êxito naquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas até ele chegar no final dessa história, o povo se render a Deus, tem um processo. E Jonas se assemelha muito a nós, a nossa humanidade. Jonas foi chamado por Deus para pregar para o povo de Nínive, na verdade, para levar o arrependimento através da palavra, falar que o tempo já estava se esgotando, que o Senhor iria destruir toda aquela cidade, aquele povo, porque a maldade daquele povo havia chegado até o coração de Deus. Mas o Senhor tinha misericórdia. O Senhor queria dar mais uma chance para aquele povo e levantou Jonas para essa missão. Toda vez que Deus nos chama para um propósito, né? Toda vez que nós entendemos o nosso chamado, nós sempre somos trabalhados, forjados nesse caminho até a missão, até o propósito. E Jonas, a primeira coisa que ele faz quando Deus o chama, ele pega uma rota de fuga. Ele entra num navio, ele compra a passagem. Vocês ouviram aqui, ele compra a passagem, porque todas as vezes que nós vamos nos desviar daquilo que Deus tem para nós, todas as vezes que tendemos a desobedecer, isso vai custar muito caro para nós. Isso vai custar tempo, isso vai custar algumas coisas valiosas que têm valor para nós, algumas coisas preciosas da nossa vida, vai custar. Quando nós tendemos a desobedecer, a pegar a rota para Tarsis. E é interessante porque Billy Graham, ele tem uma frase que é maravilhosa. Todas as vezes em que nós queremos nos desviar da rota que Deus tem para nós, o diabo sempre vai ter um navio pronto esperando você para entrar. E essa frase se encaixa muito aquilo que Jonas estava vivendo nesse cenário. Ele tinha uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, um cenário que ele precisava obedecer. E deixa eu te falar uma coisa, porque que eu acredito que esse profeta tem muito a ver conosco, ao nosso chamado. Aqui fala sobre o chamado. Todos nós fomos chamados para o ID de Deus, para pregar o evangelho. Às vezes as pessoas falam: pastora, qual o meu chamado? Qual o meu chamado? Seu chamado é levar as boas novas. Mas nós só encontramos esse lugar quando nós entendemos que primeiro tudo começa na intimidade. O que na verdade Deus estava querendo fazer com Jonas era levá-lo para um processo de intimidade, para que ele pudesse entender que chamado tem a ver com misericórdia. Chamado tem a ver com você estar inconformada com aquilo que você está vendo. Nínive era o mundo. Nínive é o mundo. Às vezes Nínive é a nossa casa. São as pessoas da nossa casa que a gente acha que nunca vai se converter. São pessoas às vezes da nossa família, são amigos que a gente olha a vida deles e fala assim: nossa, nunca vão se converter. São pessoas totalmente embriagadas com o mundo, seduzidas com o mundo. Mas Deus nos chama como Jonas para pregar para esses. Jonas não queria ir para Nínive porque sabia que o povo poderia se converter através da palavra, a palavra que levaria eles ao arrependimento. E Deus, Ele mudaria a sua ordenança, mudaria a ordem que Ele estava dando para aquele povo. Deus teria misericórdia. E Jonas, um profeta, um homem de Deus, ele não queria que o povo fosse alcançado por Deus. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar, porque é muito mais fácil ir para Tarsis. Deixa eu te falar, Tarsis era um lugar de muita riqueza. Era um lugar onde tinha muitos navios. Os navios carregavam riquezas, carregavam coisas preciosas. Era um lugar que significava, era símbolo de poder, era símbolo de ostentação, era símbolo de prosperidade. E deixa eu te falar uma coisa, Tarsis é para onde a nossa carne quer ir. A gente não quer ir para Nínive.
um lugar cruel, de pessoas perversas, um lugar que parece de fim, um lugar que parece de maldade, mas era aquele povo que o Senhor queria alcançar. E muitas vezes nós pagamos a passagem, porque é muito mais fácil caminhar pelos olhos naturais, satisfazer os desejos da nossa carne. É muito melhor ir para um lugar que está prosperando, mas nem sempre o lugar que está prosperando, Deus está lá. Nem sempre aquilo que está brilhando, aquilo que parece que está dando certo, Deus está lá. O que eu quero dizer, nem sempre é esse lugar que Deus tem para você, porque Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que Jonas queria fugir da presença de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa: se nós estivermos no mais altos céus, Ele estará lá. Se nós estivermos no mais profundo abismo, fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, a Bíblia diz que ainda assim Ele estará lá. Não tem como fugir da presença de Deus, mas tem como você tentar mudar a rota e fugir do propósito que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia vai dizendo que ele entra, ele paga a passagem, ele entra naquele navio e vem uma tempestade provocada pelo próprio Deus. Tem tempestades que Deus, Ele faz para mudar a tua rota. E às vezes a gente não entende a tempestade que a gente está passando. Claro que tem tempestades que nós estamos passando, que na verdade Deus permite para que o nome dele seja exaltado. Como Paulo na ilha de Malta passou por uma tempestade, passou por um náufrago, mas o nome dele foi glorificado através da vida de Paulo. Não tinha nada a ver com Paulo, mas tinha a ver com aquilo que Paulo poderia fazer e quem Paulo poderia revelar no meio daquela tempestade. Às vezes você está passando por algumas tempestades e junto com outras pessoas, mas Deus quer ver o seu posicionamento, porque tem um povo que está olhando aquilo que você faz e o Deus que você serve através das suas decisões no meio da tempestade. Tem cenários que parecem ser um fim, mas não são para destruir, é para revelar o teu chamado. Quando a gente vai para João, na ilha de Patmos, colocaram ele lá para morrer, mas ali foi onde o Senhor revelou o livro de Apocalipse. Tem cenários que parecem o fim, mas é a maior revelação de Deus. Você vai encontrar nos cenários mais desérticos da sua vida, porque não se trata do lugar que você está, se trata daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E ele compra essa passagem, entra no barco, vem uma grande tempestade. E a Bíblia conta que veio uma tempestade a ponto dos marinheiros ficarem preocupados. Eu fico imaginando que quem é marinheiro, quem trabalha no mar, já está acostumado com algumas tempestades, com mudanças bruscas de temperatura, com algumas ondas mais violentas. Mas a Bíblia diz que aqueles marinheiros ficaram assustados. Ou seja, não era uma coisa natural, era algo sobrenatural. Era uma tempestade provocada, promovida pelo céu para alinhar a rota de Jonas. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jonas desce ainda mais no porão e ele dorme. No meio de uma tempestade ele dorme. Porque quando estamos num lugar de desobediência, a desobediência é um pecado que desagrada o coração de Deus. E o pecado te adormece, te anestesia, tira a luz que está na sua frente. Você fica no lugar de escuridão, igual o porão. Ele estava no lugar de escuridão e dormiu, porque o pecado ele quer te adormecer, para que você não enxergue a verdade, a vida, a luz. E ele vai no meio dessa tempestade, vai dormir. E eles começaram a orar pelos seus deuses, a chamar os seus deuses. Eles começaram a perceber que aquilo estava acontecendo por causa de Jonas. Eles jogaram a sorte e viram que era por causa de Jonas. E a Bíblia diz que Jonas sabia que era por causa dele. Jonas sabia que estava indo por um lugar de desobediência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui a gente está falando sobre um chamado de ir e levar a palavra de Deus. E muitas vezes vamos ser tentados a entrar no barco que é totalmente contrário àquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes vamos querer desviar a rota porque nos desgastamos com alguém, porque nos decepcionamos com alguém, porque fomos frustrados com alguém. Mas quem não perde o alvo não perde a direção da rota.
quando a gente não perde o alvo, que é Cristo Jesus, jamais você vai entrar em qualquer barco da tua vida. Tarsis era muito atraente, provavelmente era o lugar que todo mundo estava indo, era um lugar que agradava aos olhos dos homens da terra, mas o que agrada o coração de Deus é estar em Nínive, um lugar que parece de destruição, mas quando um homem e uma mulher se coloca na posição de obediência, todo um cenário que parecia de destruição passa a ser um cenário de salvação, de libertação, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E Jonas sabia que se tratava dele, da sua desobediência. Ele fala: me lança no mar. E quando ele é lançado no mar, imediatamente a tempestade ela cessa. Tem momentos que você precisa entender que é necessário se lançar ao chamado. Independente do que você vai encontrar, é necessário se lançar em obedecer a Deus. Deixa eu te falar, as pessoas daquele navio começaram a perder as cargas. A Bíblia diz que começaram a perder as fazendas, até Jonas se posicionar. Tem pessoas dentro da nossa casa que estão perdendo coisas de valor porque nós não nos posicionamos. É muito fácil nós falarmos assim: cuidado com as pessoas que você coloca dentro do barco com você. Verdade. Cuidado com as pessoas que andam com você, porque você pode afundar, porque a Bíblia diz que o barco quase quebrou. As pessoas perderam as suas bagagens. Perderam o quê? O seu propósito. Perderam aquilo que tinha valor para elas. Perderam aquilo que assegurava elas chegarem até o seu destino, porque ali tinham coisas de valor, tinham as suas roupas, tinha tudo, tinha seus sonhos, os seus projetos. Então muitas vezes nós estamos num barco e permitindo que pessoas entrem, e que a vida dessas pessoas nos levam a passar por tempestades que vão nos levar a perder totalmente o nosso propósito, porque vamos entrar em guerras que não são nossas, que Deus nunca nos chamou para guerrear. Mas a gente também precisa se colocar como Jonas. Às vezes nós somos o motivo da tempestade dentro da nossa casa. É muito fácil a gente apontar o outro, mas às vezes nós que somos os Jonas. Não é verdade? É muito fácil você acreditar que quem entrou no teu barco, mas às vezes é você que está causando a tempestade, levando pessoas da tua família, o teu casamento, a vida dos seus filhos. É mais fácil a gente apontar para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. É mais fácil a gente apontar para o nosso chefe, para o nosso patrão, para as pessoas que estão do nosso lado, trabalhando conosco, mas de repente é você. Mas a Bíblia diz que Jonas se lança, ele é lançado. Ele foi lançado no meio daquele mar. Ele se lançou diante do seu chamado, diante daquilo que Deus tinha para ele. E o Senhor leva um peixe para engolir Jonas. Jonas ficou 3 dias, 3 noites. Vocês conhecem a história dentro daquele peixe. Jonas ora, clama ao Senhor, começa a se quebrantar diante da presença de Deus. Às vezes é necessário Deus nos levar no mais profundo abismo da escuridão, para nós entendermos que só Ele pode nos tirar de alguns lugares. Jonas passou por mais profundo abismo, nas profundezas do mar, mas ele clamou. Eu fico imaginando Jonas ali, no meio daquela água, já estava todo despido. Eu fico imaginando, né? Aquela tempestade, aquela água, já tudo despido, porque assim, para nós entendermos o nosso chamado, o primeiro lugar tem que ser um lugar de intimidade, nos despir de nós mesmos, nos despir da nossa vaidade, do nosso orgulho. Deixa eu te falar, não existe chamado sem misericórdia. Não existe chamado se nós não tivermos compaixão pela vida do outro. Não existe. O que Deus estava querendo trabalhar na vida de Jonas: olha, eu tenho um povo para libertar através da palavra, mas como você vai lá se você ainda não entendeu o que é misericórdia? Então por isso que na barriga do peixe você vai viver a minha misericórdia. Como pregar sobre misericórdia se você não entendeu o que é misericórdia? Como pregar sobre compaixão se você ainda não experimentou, ainda não entendeu a compaixão de Cristo sobre a sua vida? Como pregar de amor se você ainda não permitiu ser batizado pelo batismo do amor?
Para viver nosso chamado, precisamos passar pelo batismo do amor. Nós queremos pregar, sabe? Nós queremos falar bem, queremos estar muitas vezes em evidência, mas deixa eu te falar, as pessoas, elas não estão preocupadas naquilo que você fala, mas na forma com que você age. Não adianta você pregar muito bem se quando você desce, quando você vai se relacionar com as pessoas, elas não veem em você o amor, a compaixão, a misericórdia. Por isso, a marca do Evangelho é ser batizado pelo amor. Essa é a marca do Evangelho. É o batismo de amor. Para ter compaixão, para que as pessoas possam ver em você não um semideus, mas uma pessoa como ela, mas que de repente está num passo mais à frente, mas está pegando a tua mão. Vem, você consegue, porque a misericórdia me alcançou, e a misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Sem compaixão não adianta pregar. O amor tem que chegar antes das palavras, a verdade tem que chegar antes das palavras. O Espírito Santo, ele tem que te tomar. É por isso que Deus permitiu que ele passasse, que ele fosse para Tarsis, entrasse naquele navio para ir para Tarsis. Ele tentou mudar a rota, tentou seguir uma rota de fuga, mas o Senhor pegou ele no meio do processo e falou assim: agora eu vou tratar em você, porque chamado significa permitir ser trabalhado no meio da caminhada. Às vezes a gente acha que está aqui pregando para alguém, mas para eu estar pregando para você, o Senhor já ministrou sobre a minha vida. É no caminho do meu chamado que eu sou firmado, que eu sou renovado, que eu sou curada em nome de Jesus. É nesse caminho. E aí ele vai nas entranhas daquele peixe, lugar de intimidade, lugar de relacionamento, lugar que era só ele e Deus. Não tinha nada para ofuscar mais a voz de Deus, não tinha nada mais para atrair os olhos dele. Era só ele e o Senhor ali. E Jonas, depois desses dias, ele faz uma oração ali na barriga do peixe. O Senhor vai e cospe ele em Nínive, porque é sempre assim. O lugar de intimidade com Deus gera em você a vontade de viver o chamado de Deus. Quanto mais você é trabalhado na sua intimidade, por isso que eu falo, ele foi para dentro da barriga do peixe. O Senhor quer trabalhar primeiro de dentro para fora. Ele quer trabalhar no nosso caráter, nos nossos valores, para que aquilo que eu fale através da palavra dele tenha sentido. Ele primeiro precisa ser verdade aqui dentro de mim. Evangelho é de dentro para fora, é mudar caráter, é mudar o meu olhar em relação ao outro. Jonas, eu quero que você tenha misericórdia daquele povo, porque eu quero salvar aquele povo, Jonas. Mas experimenta a minha misericórdia, porque você se acha muito, mas eles também são merecedores da minha misericórdia. E o Senhor está nos chamando para pregar para esses que a gente nem acredita mais, que a gente não quer nem mais conversar mais. Esses, para os ninivitas, os ninivitas que estão aí no mundo, mas que o Senhor nos levantou nessa geração. Que se levante os Jonas dessa geração, que se levante os Jonas dessa geração, que permite que o Senhor mude a rota, que não sejam atraídos por Tarsis, lugar de prosperidade, lugar de tesouros. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia em Isaías 43 diz: eu dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Ele que vai dar. Tem um tesouro muito mais valioso do que joias, do que lugares, do que poder, do que dinheiro. São coisas que só o reino de Deus pode dar. E era isso que Jonas precisava entender. Tarsis era um lugar de riqueza, mas havia uma riqueza que só o céu poderia dar. É a autoridade de Deus, de um homem que pisa num lugar e todo o cenário é transformado. Isso só o céu pode dar. Não é tua conta bancária, não é tua posição, é só o céu. É só revestido com uma autoridade que vem do céu. Tesouros escondidos é a presença de Deus, é
carregar a presença de Deus, é ver a movimentação, a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, na sua vida, agindo através de você. Que quando você vai falar, vai ter uma palavra, alguém vem até você pedindo uma oração, um conselho, você fala assim, você pensa assim, o que eu vou falar, meu Deus, o que eu vou orar? Aí você se coloca na dependência de Deus. Era isso que faltava em Jonas. Senhor, eu não concordo, mas eu quero, eis-me aqui, eu vou obedecer. E aí quando você vê, você é totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus, e as palavras saltam dos teus lábios, porque você é apenas um porta-voz, você é apenas um instrumento que carrega a preciosidade da presença de Deus. Esse é o tesouro escondido que nós precisamos buscar todos os dias, as riquezas encobertas. Por que está encoberto? Porque não é qualquer um que vê. Não são os olhos da terra que fazem você enxergar o que está encoberto pelo céu, mas é caminhando pelo Espírito que você consegue acessar tesouros escondidos, riquezas encobertas, que Ele dá para aqueles que querem caminhar pelo Espírito e não pela carne, porque a carne vai nos levar para Tarsis todos os dias, mas o Espírito vai falar o quê? Obedeça. Obedeça e verás a minha glória naquele lugar. Obedeça e verá todo um povo se curvando diante da minha presença, porque a Bíblia diz que ele é jogado em Nínive, e ele dá uma mensagem que está em Jonas 3:1, ele fala 3:4, ele fala assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. A mensagem era essa. A mensagem era essa. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Eles não davam comida nem água para os animais. Toda a cidade, o rei se rendeu àquela palavra que levou o arrependimento para aquele povo. Mas como se arrepender que não há quem pregue? Se não há quem pregue, como ouvirão se não há quem pregue? Em Romanos 10 diz assim, olha, isso é um alerta para mim e para você. Peraí. Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Tem um povo sedento, mas nós precisamos falar. Nós precisamos pregar através da nossa vida, das nossas atitudes. Tem um povo como Nínive, que você olha, é perverso, é cruel, era uma maldade terrível que eles faziam. Eles matavam crianças, mulheres grávidas, arrancavam, sabe, os bebês dentro da barriga das mulheres. Era um povo cruel, mas eles não tinham ouvido ainda. Eles não tinham ouvido ainda uma palavra que levasse eles ao arrependimento. Até que Jonas se colocou nesse lugar. Como ouvirão se não há quem pregue? Cadê os Jonas disponíveis, inconformados nessa geração para pregar? Ó, falta pouco. Em 40 dias vocês serão destruídos. Sabe que isso me lembra um livro de Reinhard Bonnke que diz: o tempo está se esgotando. É a mesma frase. O tempo está se esgotando. Será que nós já estamos anunciando isso? O tempo está se esgotando, mas o Senhor quer salvar a tua casa. O Senhor quer salvar você. O tempo está se esgotando. Estamos diante de uma geração muitas vezes incrédula, porque eles conheceram a religião, mas ainda não conheceram Jesus. E Jesus eles vão conhecer através da sua vida. Os fariseus, eles doutores da lei, falaram assim: me dê mais sinais, dê sinais. Eles queriam que Jesus fizesse mais milagres. Jesus já havia feito vários milagres. E Jesus fala assim: eu não vou dar sinal nenhum. Geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites da barriga do peixe.
e ressuscitou. O lugar de intimidade com Deus faz matar o seu eu e ressuscitar aquilo que Cristo tem para a tua vida. Ele estava dizendo o seguinte, ele estava proclamando aquilo que ele iria viver, Jesus, que ficaria 3 dias e 3 noites morto, e depois ele ressuscitou. E mesmo assim os seus não acreditaram nele, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, o teu próprio povo. Mas Nínive, através de Jonas, de um profeta, toda Nínive se converteu. Toda Nínive se converteu através da palavra de um homem, mas carregado de autoridade do céu. Por isso que ele fala, eu não vou dar mais sinal nenhum, só o sinal de Jonas. Que nós possamos ser inconformados diante daquilo que nós estamos vendo nessa geração. Que nós possamos anunciar, faltam 40 dias, não, o tempo está se esgotando. Isso é para mim e para você. Às vezes a gente quer falar lá fora, ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando, é o nosso jargão. Jesus está voltando, mas vem cá, Jonas, o tempo está se esgotando. Começa a fazer hoje e não amanhã. Começa a levar as boas novas hoje. Começa a ser o evangelho que eles ainda não viram, a Bíblia que eles ainda não leram. Começa a ser a religião que muitas vezes deformou quem é Jesus, mas que eles possam ver Jesus através do seu caráter, através dos valores que você carrega, através da verdade que você precisa carregar. Crente assim sim, não, não. A gente precisa ser verdadeiro. Esse é o nosso manual. O problema é que nós queremos o tempo todo colocar o nosso pezinho em Tarsis. Não. Precisamos ser de verdade. De verdade. A verdade é o único caminho que nos tira da escuridão, que nos tira do engano, que nos tira das trevas. E a Bíblia vai dizer que todos eles se converteram. Ele fala, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Tem um código para andar com Deus. Tem um código para acessar as promessas. É obedecer. Interessante que quando você vai ler os reis da Bíblia, a Bíblia diz assim: e o rei tal fez o que era bom diante de Deus e ele prosperou. E o rei tal fez aquilo que era mal diante de Deus. Aí você vai ver toda a sua jornada de destruição. Você vai ver que todos aqueles homens que começaram o seu reinado fazendo o que era bom diante de Deus, ou seja, caminhando pela verdade de Deus, pelos princípios do reino, o Senhor, Ele dava guerras, eles venciam guerras que aos olhos humanos seria impossível. Você vê um rei lutando, um exército lutando contra 3 exércitos, e eles ganham. Você vê Josafá lutando contra outros exércitos, e ele sem mover uma palha. Todos eles começam a se confundir, Deus dá uma cegueira, porque eles faziam o que era bom aos olhos de Deus. Eles obedeciam. Esse é o código. Esse é o código para a gente acessar as promessas, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos, acessar lugares que a terra muitas vezes não vai explicar, a sua força humana, o que você tem, os seus recursos não vão conseguir explicar, não tem lógica. E deixa eu te falar, a nossa mente humana, ela tem muita tendência a caminhar pela lógica. Tudo que nós olhamos, nós queremos tirar uma lógica. Peraí, mas tem lógica isso? Essa é a nossa mente humana. Ela trabalha com a lógica, com aquilo que faz sentido, com aquilo que a matemática, que faz sentido na matemática. Mas caminhar com Deus é caminhar fora da lógica, porque não tem lógica para aquilo que Deus quer fazer. Como é que Ele multiplica alguns pães e peixinhos a ponto de sobrar cestos de alimento? Que lógica é essa? Se você quiser caminhar pela lógica da terra, tu vai realmente olhar com seus olhos naturais, vai ficar caminhando em direção a Tarsis. Mas se mover de acordo com a lógica do céu e viver uma vida de sobrenatural, é para quem depende do Senhor. É para quem o Senhor fala, vai para Nínive, Senhor, eu não queria estar lá, mas eu vou por obediência, porque o meu prazer é te obedecer. O que me traz alegria, a minha maior prosperidade, Senhor, a minha maior riqueza,
Não é aquilo que a terra pode dar, porque isso é consequência da caminhada com Deus, mas é acessar esse lugar que só a obediência pode me levar. É esse lugar. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 4, Jonas, diante daquilo que o Senhor havia feito, a misericórdia sobre aquele povo, o Senhor havia perdoado aquele povo, Jonas vai e se desgosta, pede a morte, queria morrer. Essa é a nossa humanidade. Por que eu quis fechar falando sobre isso? Porque vai ter determinados momentos na nossa caminhada, do nosso chamado, que nós vamos querer que seja feita, olhar de acordo com a nossa justiça humana. Vão ter momentos na nossa caminhada em que nós vamos olhar para o irmão e falar: mas como ele fez isso comigo? Porque a gente às vezes se acha muita coisa, né? E por que eles fizeram aquilo com Jesus, colocaram ele numa cruz? Às vezes a gente não entende na caminhada algumas dores, algumas tempestades que a gente passa, mas são necessárias para nos forjar, para nos refinar, para tornar você preparado para o lugar que Deus tem para você. Então não pare o chamado por causa de pessoas, porque quem te chamou foi Deus, não foi pessoas. Não se mova por aplausos, por aprovação humana. Se mova olhando para o céu, porque mesmo que ninguém veja, ninguém te aplauda, tem Deus te aprovando. E é muito melhor a aprovação de Deus do que os aplausos e sorrisos da terra. Outro dia eu estava falando com o Léo, eu falei assim: Leonardo, às vezes as pessoas elas se impactam muito, né? Aquelas pessoas que estão em evidência, né? Os famosos, os que estão na mídia, tantas visualizações. Mas, Leonardo, às vezes Deus está mais satisfeito, contente com aquele homem que largou tudo para cuidar, às vezes, de uma aldeia lá na África, e que na mídia não vê, não tem nem Instagram, mas ele está agradando o coração de Deus. Então não se impressione com aquilo que parece que está dando certo, mas seja movido com aquilo que o céu aprova. Nem sempre aquilo que agrada os seus olhos tem aprovação do coração de Deus. Então às vezes você está vivendo o seu chamado, você fala assim: mas ninguém está me vendo, parece que eu sou tão insignificante. Davi também era muito insignificante para sua casa, mas o céu olhava Davi como nenhum homem olhava, e por isso que todos tiveram que ver aquele que Deus aprovava. Tem uma hora que não tem como esconder uma cidade iluminada. Tem uma hora que todos vão ter que ver aqueles que são de verdade e aqueles que são de mentira. Aqueles que o céu aprova são diferentes, muitas vezes, daqueles que a terra aplaude. Que você desperte dentro de você esse inconformismo todos os dias. Que você seja o evangelho nessa geração. Independente dos cenários que Deus te coloque, continue adorando, continue louvando, continue acreditando nas pessoas. O Senhor acreditou naquela cidade. Uma cidade que de repente eu estaria ali como Jonas. Senhor, aquele povo incrédulo, aquele povo que adora outros deuses. Você não sabe o que está no coração. O homem vê a aparência, mas o que move a Deus é o coração. É o coração. Vamos adorar a Deus, porque o tempo está se esgotando. E eu não quero ficar em Tarsis, eu quero ir para Nínive. Aonde você está hoje? Aonde você se encontra hoje? De repente você está a caminho de Tarsis, mas eu quero dizer para você: ainda dá tempo de se lançar diante do Senhor. De repente você está a caminho de Tarsis. O Senhor tem chamado você, você tem um chamado, mas você tem encontrado muitas dificuldades, muitas barreiras, você está cansado. De repente você tem muito tempo de caminhada, de evangelho, e às vezes você até você mesmo desistiu do seu chamado, porque as pessoas começaram a desacreditar naquilo que você carrega. Jesus não foi a escolha do povo. Aquele que iria, o Salvador, aquele que não tinha pecado nenhum ali, não foi a escolha do povo. Barrabás foi a escolha do povo para ser livre.
Pode ser que as pessoas estejam olhando para você como a multidão, como o povo. E você está passando pela cruz. Mas é importante subir algumas vezes a cruz, para lembrar que só através da morte vamos revelar a vida de Cristo em nós. Só através, descendo as profundezas, em lugar de intimidade, um lugar que é só você e Deus, mas que revelou Jonas a verdadeira vida que Deus tinha para ele. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que o Senhor, Ele está disposto a mudar a tua rota, desde que você decida se lançar desse lugar que você está e se lançar diante da promessa, da chamado que Deus tem para você. Eu quero chamar aqui você, de repente entrou aqui e só tem sido, durante muito tempo de evangelho, só tem sido um visitante de igreja. Você não consegue nem como Jonas, estava dentro daquele barco, mas ele nem falou do Deus dele. Todo mundo orando os seus deuses. O marido teve que chamar Jonas para orar para o Deus dele. Ora para o seu Deus aí. E muitas vezes a gente está assim, a gente só é crente na igreja. E lá fora, a gente está tão envolvido com Tarsis, que a gente esquece para que Deus nos chamou. A vida, ela é passageira, mas ela não é um passeio. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui para juntar riquezas. Eu estou aqui para casar, para ter filhos. É mais do que isso. É além disso. O Senhor te criou para um propósito muito maior do que isso. É nesse cenário que você vai revelar o chamado que Deus tem para a tua vida. Então, de repente, você chegou aqui e você está caminhando para Tarsis. Deus está falando é com você. Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer te dar um novo começo. Você que de repente está cansado da caminhada, só é um frequentador de igreja, mas perdeu a intimidade, não está conseguindo orar, não tem conseguido buscar o Senhor. Sem intimidade você não vai ver a glória de Deus. Sem intimidade você nunca vai entender o seu propósito. Sem intimidade você jamais vai ser um inconformado a viver em prol do chamado de Deus. É com você que o Senhor está falando. Quando eu estava lendo essa palavra, eu já conheço isso, essa passagem de Jonas, mas quando o Senhor estava ministrando no meu coração, eu falei: Senhor, como nós somos Jonas. Um dia a gente está em Nínive pregando, outro dia a gente está decepcionado, querendo morrer, cansado do chamado, querendo desistir, dando mais valor a boboeira, né? A planta que cresceu lá e que depois ela morreu no dia seguinte, dando valor mais às coisas do mundo, as coisas que vão ficar por aqui, as coisas que não têm valor, tanta importância. E a gente não se preocupa em cuidar daqueles que são importantes para Deus. Afinal, todos são importantes para Deus. Ele só precisa que Jonas se levante para anunciar as boas novas. É com você que eu estou falando, que o Senhor está falando. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu creio que há um novo tempo sobre a Belém. Daqui a pouquinho nós vamos para a cidade de Belém. O Senhor precisa de homens e mulheres com esse espírito de Jonas, inconformados a querer levar o ídolo de Deus nas escolas, nos presídios, aonde a sociedade discrimina. É lá que o que eles precisam é apenas um Jonas que se levante. Sabe, nos lugares que parece ser o fim, os presídios, eles só precisam de alguém que se posicione com amor, alguém batizado com o amor do céu, com o amor de Deus. Eles só precisam disso. E eu me coloco, Senhor, porque às vezes a gente é Jonas. É fácil pregar para o nosso povo. Era isso que Jonas estava querendo dizer. É fácil pregar para o meu povo. Agora para o povo que é contra Israel, não. Mas Deus nos chamou para isso. Romper fronteiras, romper limites, romper e além daquilo que a sociedade te coloca como limite. Aonde tenha poder de Deus, tem transformação. Nada é impossível para Deus. Nada. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra de despertamento, Senhor. É um despertar para a tua noiva, para a tua igreja, meu Pai. Porque o tempo está se esgotando, meu Pai. E nós precisamos entender o chamado que o Senhor tem para nós. Senhor, venha nos renovar a nossa vida. Venha nos encher. Venha nos encher com o teu azeite, com o teu óleo, meu Pai. Queremos ter uma vida de mais intimidade, mais comunhão.
babuínas cheias, meu Pai. Para o grande dia, o tempo está se esgotando e muitas vezes nós estamos dentro da sua casa e somos incrédulos, meu Pai. Dentro da sua casa, mas ainda falta fé, meu Pai, porque ainda falta intimidade. Que essa manhã seja uma manhã em que o Senhor venha chacoalhar o nosso interior. Oh Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Venha nos inundar, Espírito Santo de Deus. Venha nos dar ousadia, venha nos dar autoridade para falar do Teu amor. Que aonde nós colocarmos os nossos pés, cadeias sejam quebradas, principados, potestades, prisões, meu Pai, que aprisionam o Teu povo, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, aqui estão Seus filhos, meu Pai. Eles entendem que sem o Espírito Santo eles não podem. Sem o Senhor eles não conseguem ir, meu Pai. Eles foram ousados, Senhor, e vieram aqui na frente para falar: eu quero ser Jonas nessa geração, mas se o Senhor não estiver comigo, Senhor, eu não consigo ir. Igreja, o Senhor não precisa de muitos. Existe um evangelista, Reinhard Bonnke, vocês já ouviram falar? Eu já estive, nós fomos assistir uma pregação dele lá em Minas. E eu me lembro que quando nós chegamos lá, o Leonardo ligou para alguns hotéis para saber onde ele estava. Ligou para todos os hotéis da cidade. Ele falou: amor, eu quero ficar no mesmo hotel desse homem. Ele é um homem de Deus, ele carrega algo muito, muito, muito especial. Aí ele conseguiu encontrar o hotel que ele ficava, que ele estava. Ele falou assim: eu quero ficar no quarto ao lado dele. Lembra, não? Nós conseguimos ficar no quarto próximo. Todos os dias, quando nós saímos pro café da manhã, o Leonardo ia lá. Acordava cedinho, porque ele acordava muito cedo, assim, esse missionário, evangelista. O Leonardo colocava as mãos na porta do quarto dele. Ficava agarrado. Senhor, eu quero essa unção. Não era isso que você orava? Eu quero que esse homem carrega todas as vezes. Esse homem é um evangelista, ele morreu tem 2, 3 anos. É isso? Ele fazia caravanas na África, você não tem noção. Multidão de pessoas. Quantas mil pessoas? 2 milhões de pessoas na África. Um lugar de feitiçaria, bruxaria, rituais. Um Nínive. As pessoas, era uma multidão, gente. Você não conseguia ver o fim. As pessoas eram curadas. Elas se levantavam da cadeira de roda e levantavam a cadeira de roda e vinham andando. Mortos ressuscitavam. Nós recebíamos sempre, todo mês, né, Leonardo? Vídeos, antigamente era CD dele, DVD, livros, porque nós abençoávamos o ministério deles. Abençoe ministérios. Nós temos o hábito de fazer isso. Então, como a gente abençoava esse ministério todo mês, eles mandavam material pra gente. Então a gente sempre via, né, lia os livros dele, enfim. E multidões de pessoas. Pessoas se rendiam a Jesus, pessoas que estavam ali envolvidas com bruxaria, rituais. Aonde o poder de Deus entra, não há prisão mais que pode paralisar. Aonde o poder do Evangelho entra, para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Aonde o poder do alto se encontra, quando ele se encontra com as limitações da terra, há uma explosão. Então, assim, queira ser avivado, queira ser cheio da presença de Deus. Fala: Senhor, me usa, derrama dons sobre a minha vida, confia em mim, Senhor, libere dons sobre a minha vida, dons, Senhor, de discernimento, dons de cura. Nós precisamos ser essa igreja que clama por mais do céu e menos da terra, mais do teu reino, mais do teu reino, mais da tua verdade e menos da terra, menos da terra. Pessoas vão ser curadas nesse lugar. Pessoas vão ser libertas. Porque Ele só precisa de um Jonas. Reinhard Bonnke tocou milhares de pessoas. Porque Ele tem algo especial. Porque Ele entendeu que quanto mais Ele se esvazia, mais espaço do céu tem para fazer na vida dele, através da vida dele. Que o Senhor te toque, que o Senhor te batize com o batismo do amor, da compaixão, com o batismo do arrependimento. Sem arrependimento, jamais vamos poder ser usados por Deus. Que Deus te guarde,
Que Deus derrame sobre a tua vida. Deus está liberando. Oh Senhor, eu vejo. Deus está liberando labaredas, fogo do céu sobre a tua vida. Nos batiza, meu Pai. Nos batiza, Senhor. Nos batiza, meu Pai. Eu quero mais, eu quero ser mais usada por Ti. Eu quero ser gasta nessa geração pelo Teu reino. Oh, meu Pai, é em prol do Teu reino, meu Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito te acompanhe todos os dias. Porque uma mulher e um homem cheios do Espírito tocam em lugares e fazem coisas que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde a tua casa, e que esse espírito de Jonas se renove diariamente sobre a tua vida, porque o tempo está se esgotando. Em nome de Jesus.